Olá gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui às 10 mais do dia do canal do Célio Teixeira. Já agradecendo a vocês pela participação e já vamos direto neste início de tarde de terça-feira. Hoje é 10 de novembro do ano de 2019. Vamos então aos destaques do vídeo de hoje. Covid-19, novas medidas de restrição de circulação em Portugal impactam negócios aqui no Brasil. Suicídio é a causa provável da morte de voluntário da Coronavac, indicam fontes de estudo. E nós vamos conferir. Homem esfaqueia esposa gestante e bebê morre após parto de emergência em Mato Grosso do Sul. Escalada da violência política nas eleições municipais deste ano já somam 82 candidatos ou militantes assassinados. Olha que coisa, gente. Navio da Marinha sai de Fortaleza com ajuda para Amapá, que segue sem eletricidade. Descargas de raios matam idoso, jumento e 3 cavalos no município de Quixelô, no interior do Ceará. Polícia procura ex-suspeito de matar mulher dentro de ótica no centro de Milagres, aqui no estado do Ceará. Com a bênção de Zico, Ceni é apresentado no Flamengo e quer repetir o que deu certo com Jesus. Será que vai dar certo? Vamos esperar para ver. 5 dias para as eleições municipais. Eleitores não podem ser presos nem detidos a partir de hoje. Mas tem regra, não é só dizer que pode fazer tudo não. Auxílio emergencial pode voltar caso haja nova onda de Covid-19 aqui no Brasil, diz Guedes. Gente, eu sou Célio Teixeira, agradecer demais a todos que têm acompanhado o meu canal, que têm se inscrito, que têm participado nas minhas redes sociais, e já vou solicitando aos amigos, as pessoas que conhecem outras pessoas, façam um convite aos amigos para se inscreverem no canal do Célio Teixeira lá no YouTube e participarem desse vídeo, dar uma força para que ele continue crescendo. Bom, então agora vamos aos detalhes das 10 mais de hoje. Portugal entrou em estado de emergência nesta segunda-feira, ontem, portanto, para tentar frear uma nova onda de Covid-19. E o governo adotou medidas de restrição de circulação. Uma delas, que limita a circulação nos fins de semana, já causa impactos em setores como alimentação e também comércio. De acordo com as medidas apresentadas por Antônio Costa, primeiro-ministro português, está proibida a circulação na via pública entre as 23 horas e 5 horas da manhã em dias de semana e a partir de 13 horas de sábado até as 5 de segunda-feira. A medida aplica-se também aos municípios com risco elevado de transmissão da Covid-19. Eu tenho dito aqui, já falado por várias vezes, que lamentavelmente a segunda onda da Covid-19 já circula muito forte na Europa. Suicídio foi a causa provável de morte do voluntário da vacina Coronavac, de acordo com informações disponíveis até o momento, conforme o jornal Estadão apurou com fontes do governo de São Paulo e familiarizados com o estudo. A informação foi confirmada também por outras pessoas familiarizadas com o caso. A morte ocorrida durante a fase 3 dos ensaios clínicos foi o motivo que levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a suspender os testes. De acordo com o governo do estado, a Anvisa suspendeu na noite desta segunda-feira os testes clínicos com a vacina contra o coronavírus. Gente, teve aí um assessor de Bolsonaro que deu a notícia como se fosse felicidade para ele. Bolsonaro vence mais uma. Gente, isso é coisa. Eu acho que aí todos são perdedores. E o pior, que a morte aí dessa pessoa que estava sendo voluntário aí para a vacina foi suicídio. Pelo menos são esses dados que diz até agora. Não tem nada a ver com a vacina. Eu acho que os brasileiros, o governo federal, governos estaduais, municipais precisam se unir, acabar com essa perrenga política. A vida das pessoas é muito, mas muito mais importante do que questões políticas partidárias de alguns governantes nesse país. Isso precisa acabar urgentemente. Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, já hoje, portanto, em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, após confessar ter esfaqueado a mulher grávida de 6 meses. Minha gente,
Ela foi submetida a uma cesariana de emergência, mas o bebê morreu cerca de 4 horas depois. Segundo o hospital, a mulher, que tem 41 anos, está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. O crime aconteceu enquanto a mulher dormia. Testemunhas relataram que viram sangue no corredor do condomínio onde o casal mora. Logo em seguida, segundo os relatos, eles viram a mulher e depois o marido, que disse que levaria a esposa para o hospital. Que coisa! 2 candidatos e 3 cabos eleitorais mortos, um vereador baleado, 4 crimes com motivações políticas no intervalo de um mês. Este é apenas o saldo recente da escalada de violência política na região metropolitana do Rio de Janeiro durante a eleição. No começo de outubro, Mauro Miranda, candidato a vereador de Nova Iguaçu pelo PTC, foi executado numa padaria. 10 dias depois, na mesma cidade, o candidato do DEM, Domingos Rocha Cabral, conhecido como Domingão, acabou assassinado na porta de um bar. No fim do mês, foi a vez de Renata Castro, militante de um candidato a vereador de Magé, ser morta com 14 tiros ao sair de casa. E na última terça-feira, um dos 15 disparos efetuados em direção ao carro do vereador carioca Zico Bacana do Podemos acertou de raspão na cabeça. E o Rio de Janeiro está longe de ser uma exceção. Nesta segunda-feira, Ricardo de Moura, do PL, candidato a vereador em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, sofreu ataque enquanto conversava com eleitores em uma live. Gente, já são 82 assassinatos entre candidatos e pessoas que defendem estes candidatos. Que coisa! Política é uma luta partidária, é uma apresentação de propostas, são objetivos de chegar ao poder, alguns com o objetivo de ajudar a população, outros com objetivos escusos, mas a violência também não vai levar a lugar nenhum. O navio de desembarque Metropósito Bahia desatracou de Fortaleza no último sábado rumo a Amapá, em operação de suporte ao Estado, que passa por uma forte crise por falta de fornecimento de energia elétrica, gente, há cerca de 8 dias. Não é brincadeira o que acontece lá no Amapá. 8 dias devido, portanto, aí a um incêndio numa subestação. Equipamentos da Esquadra Brasileira, o navio deve chegar nesta quarta-feira, amanhã, portanto, na mobilização que leva profissionais de saúde, alimentos, medicamentos e combustível. O Ministério da Defesa ativou a operação com o objetivo de mandar ajuda lá para o Amapá e principalmente Macapá. São levados médicos, dentistas, dentre outros profissionais de saúde, mergulhadores, cerca de 150 fuzileiros navais, além de alimentos, medicamentos e também combustível. O que precisa urgentemente é restabelecer esse sinal de energia. Lá não funciona, praticamente não está funcionando internet, sistema de abastecimento d'água. É realmente algo muito difícil que o estado do Amapá passa neste momento. Já são 8 dias e até agora não resolveram o problema. Gente, uma tragédia aqui no interior do Ceará. As chuvas, na verdade, nós estamos chegando à prestação, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEM. Normalmente, esta prestação era estabelecida em dezembro, mas esse ano, segundo a FUNSEM, chegou mais cedo, já com chuvas em boa parte do estado, e aí, lamentavelmente, raios caíram aqui no município do interior do estado. Um idoso, um jumento, em que ele estava montado, 3 vacas morreram depois de serem atingidos por raios no município de Quixelô, aqui no interior do Ceará. Isto aconteceu ontem, segunda-feira. Francisco Pinheiro Maia da Silva voltava da roça quando ele e o jumento foram atingidos pelo raio por volta das 16 horas na região do sítio Macambira, lá em Quixelô. Na mesma tarde, segunda também, segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, um outro raio caiu no sítio Riacho do Meio, no distrito de Gaspar, no mesmo município, e 3 vacas morreram ao sofrer descarga elétrica. Equipes da perícia forense do estado do Ceará, a PFOSSE, estiveram no local do acidente do idoso, realizando os primeiros levantamentos sobre o caso. É de se lamentar.
funcionária de uma ótica foi morta a tiros no local de trabalho no centro da cidade de Milagres, no sul do Ceará, na manhã de hoje, terça-feira. Segundo a polícia militar, o suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima que fugiu do local em um veículo. Por volta das 11 horas e 50 minutos, o carro em que o suspeito estava foi localizado pela polícia abandonado em uma área de mata. Conforme a PM, Cícera Samires dos Santos Souza estava trabalhando quando Hélio Adelino da Silva chegou no local em um carro, entrou na ótica e atirou contra ela. Cícera ficou caída na parte interna da loja e uma ambulância do SAMU foi acionado para socorrê-la. A mulher chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos. Várias pessoas estavam próximas ao estabelecimento no momento em que o crime aconteceu e chegaram a ouvir os tiros e flagrar quando o homem fugiu do local. Esse é um vagabundo, a polícia tem que pegar o mais rápido possível e deixar ela amornar anos após anos na cadeia. Vamos aí falar de futebol, repercussão nos principais meios de comunicação de hoje. Rogério Ceni, já anunciado oficialmente como novo técnico do Flamengo na manhã desta terça-feira, foi apresentado no início da tarde de hoje e concedeu entrevista coletiva. Ele assume a equipe rubro-negra, o Flamengo, no caso, após o espanhol Domenech Torrente não resistir a 2 goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo e, por último, do Atlético Mineiro. Obrigado a todos. Para mim, é um dia especial. Meu 30º ano de futebol. Já enfrentei Maracanã cheio, vi Zico, até liguei para ele e pedi a entrada. Cara, único. Admiro até pelas faltas, se referindo a Zico, claro. Fanatismo por ele. Me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Com 10 gols sofridos nos últimos 3 jogos na competição, Ceni chega com a missão de ajustar a sofrida defesa do Flamengo. Já nesta quarta-feira, uma decisão à frente, um novo duelo com o São Paulo. Desta vez, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O desejo de Rogério é tentar devolver ao Flamengo o que tinha de melhor com Jorge Jesus. Vamos ver, vamos torcer que dê certo, né? Com a proximidade das eleições municipais, começa a valer nesta terça-feira, até as 48 horas depois do término da votação do próximo domingo, dia 15, que é o primeiro turno das eleições municipais, a regra que proíbe a prisão de eleitores. A determinação está no Código Eleitoral, na Lei 4.737, ainda do ano de 1965. Durante esse período, a legislação somente permite o encarceramento, ou a prisão, em 3 situações. A primeira ocorre no caso de flagrante de crime, quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou acabou de praticá-la. É o primeiro caso. De acordo com o Código Penal, se um eleitor é detido durante a perseguição policial, ou se é encontrado com armas ou objetos que sugiram a participação de um crime recente, também há flagrante delito. Na segunda hipótese, é admitida a prisão daqueles contra quem haja sentença criminal ordenatória ou condenatória, melhor dizendo, por crime inafiançável, ou seja, pela prática de racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, terrorismo ou ação de grupos armados que infringem a Constituição. A última exceção, que é a terceira, é para a autoridade que desobedecer o salvo-conduto. Para tanto, o juiz eleitoral aí, ou o presidente da mesa, pode expedir uma ordem específica a fim de proteger o eleitor vítima de violência ou que tenha sido ameaçado em seu direito de votar. O documento garante liberdade ao cidadão nos 3 dias que antecedem e nos 2 dias que se seguem ao pleito. Quem desrespeitar o salvo-conduto poderá ser detido por até 5 dias. Não pode tudo não, viu, gente? Algumas coisas vai direto para a cadeia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta terça-feira, já hoje, portanto, que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago à população no ano que vem, mas apenas caso o país seja atingido por uma nova onda do coronavírus ou da Covid-19. As declarações foram dadas em resposta a uma pergunta sobre o auxílio emergencial e sua possível continuidade no ano que vem. Palavras do ministro Paulo Guedes. Deixamos bem claro para todo mundo, se houver uma segunda onda no Brasil, temos já os mecanismos. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos que não são onde estão o que eles precisam para sobreviver, afirmou Guedes em teleconferência com a agência Bloomberg. Bom, gente,
Vamos torcer que não precise. Eu sei que tem muita gente aí satisfeita demais recebendo o auxílio, que não está nem aí para a Covid-19. Mas vamos torcer que essa segunda onda não aconteça e que esse auxílio não seja preciso voltar, porque se voltar é por causa de uma doença que já tem matado muita gente nesse país, e eu espero que nós não a enfrentemos por uma segunda onda, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Esse país precisa, repito, gerar emprego e renda, dar a oportunidade às pessoas de ganharem bem mais, mas bem mais mesmo do que esses auxílios. Se cortarem os auxílios aí de quem não está precisando nesse país, já daria para fazer muita coisa melhor por quem precisa. Gente, este é o vídeo de hoje. Agradecer demais a todos vocês que participam. Faço o convite mais uma vez. Convidem os amigos, vão lá, se inscrevam no canal do Célio Teixeira, participem das minhas redes sociais. Agradeço demais a todos vocês pela participação. Muito obrigado.